Bom dia, queridos. Graça e paz. Manhã do dia 28 de abril de 2026. Isso aí, estamos chegando quase ao término do mês de abril, quarto mês do ano de 2026, e podemos dizer Ebenezer. Até aqui tem nos ajudado o Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome desse Deus glorioso. E nessa manhã eu trouxe um texto para você que nos acompanha através da nossa rádio desde as 6 da manhã e agora também através da nossa rede social, o Facebook, logo em seguida o canal Conectado ao Sagrado. O texto está na segunda carta que Paulo escreveu à igreja de Corinto, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículos 7 ao 10, que diz assim, abre aspas, mas temos este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, derrubados, mas não destruídos, sempre levando no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo. Amém? Então vamos orar, você onde você estiver nesse momento, com a mesma fé, direcionado ao mesmo Deus, através da unção do Espírito Santo de Deus, vamos estar orando nesse momento. Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus, Criador dos céus e da terra, ao Senhor toda honra, toda glória e todo louvor, ó Pai. Ó Deus, em Tuas mãos, ó Pai, neste dia, em nome de Jesus, ó Pai, eu quero colocar a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos, a vida de todos aqueles que estarão nos acompanhando nesta manhã, colocar todos em Tuas mãos como criatura nas mãos do Criador, agradecendo sempre, ó Pai, pelo descanso da noite, por mais um dia de vida, pela paz, pela bênção, pela esperança, e que neste dia, ó Pai, seja repreendido do nosso meio todo espírito de enfermidade, todo espírito de vício, de prostituição, de inveja, de divisão, de mágoa, de rancor, de ódio, e que verdadeiramente o Seu Espírito Santo esteja em nossas vidas para nos consolar, nos confortar, nos alicerçar e nos direcionar. Esta é a oração do Teu servo neste dia, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Então nessa manhã eu quero falar sobre tesouros em vasos de barro, né? Então é um tema bem interessante aqui. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, em sua carta à igreja de Coríntios, nos apresenta uma imagem poderosa que nos convida a refletir sobre a fragilidade da nossa condição humana. Essa fragilidade em contraste com a grandiosidade do tesouro que recebemos de Deus, que é o nosso Salvador e Senhor Jesus. Né? Então, um vaso de barro, né? Fragilidade humana. Quando a gente olha para um vaso de barro, como ele se quebra fácil. E o que significa vasos de barro? Na cultura da época, ali do primeiro século, vasos de barro eram comuns, mas ao mesmo tempo eles eram simples e frágeis. Então Paulo usa aqui essa metáfora para nos lembrar da fragilidade da vida humana. Ou seja, todos nós enfrentamos limitações, enfrentamos fraquezas e enfrentamos desafios. Então nossas vidas são muitas das vezes marcadas por muita dificuldade e muitas dores. O inimigo ele está aí para nos afrontar e Jesus está aí para nos perdoar. Agora, tesouro. Quando Paulo fala tesouro aqui, ele está falando o poder de Deus. Então, o tesouro que Paulo menciona é o conhecimento e a graça de Deus que temos em Cristo Jesus. E isso é o poder de Deus. Então é a mensagem do Evangelho, é a presença do Espírito Santo e a vida eterna prometida a cada um de nós. Esse é o grande tesouro. Então esse tesouro não é algo que podemos conquistar por nosso próprio mérito, nossos próprios esforços. É um presente que recebemos de Deus. É a graça, recebemos pela graça. Sabe? E a excelência do poder, né? Outro ponto detalhado aqui. Paulo, ele
destaca que a razão pela qual Deus escolheu vasos de barro é para que a excelência do poder fosse reconhecida como sendo Ele, o próprio Deus. Porque não é aprovado por Deus aquele que a si mesmo se exalta, mas sim aquele quem Deus exalta, aquele quem Deus louva, aquele quem Deus enche. Então, quando estamos em situações difíceis e ainda assim conseguimos perseverar, as pessoas veem que não é pela nossa força, mas pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus. E aí nós temos as realidades da vida. O apóstolo Paulo, ele menciona várias adversidades, atribulações, perplexidades, perseguições e quedas. Então isso nos mostra que a vida cristã não é isenta de dificuldade, não é isenta de desafios, não é isenta de lutas, pelo contrário. No entanto, ele também afirma que mesmo em meio a essas lutas, nós não estamos desamparados ou destruídos. Então isso é uma grande esperança para nós, porque mesmo em meio a grandes lutas, enfermidades, Deus está ali. Porque tem algo mais além dessa vida terrena. Essa esperança tem que se manter viva. Então esse texto traz algumas lições práticas para o nosso dia a dia. Tem algumas aplicações práticas para o nosso dia a dia. A primeira aplicação, meu irmão, minha irmã, você que me ouve dessa manhã, é que nós temos que reconhecer nossa limitação. Ou seja, devemos aceitar e reconhecer que somos vasos de barro. Não precisamos ser perfeito ou ter todas as respostas, porque quem é perfeito é Deus. Quem tem todas as respostas é o próprio Deus, porque Ele é onisciente. Ele é onipotente, Ele é onipresente. Então nossas fraquezas podem ser usadas por Deus para manifestar o seu poder. Paulo dizia assim: quando eu penso que estou fraco, eu estou forte. E quando eu penso que estou forte, aí estou fraco. Então Deus usa nossas fraquezas para manifestar o seu poder. Então quando nós nos sentimos fracos, lembremos que é nesse momento que o poder dele se aperfeiçoa em nós. Paulo escreveu isso ali lá em 2 Coríntios, segunda carta de Coríntios, capítulo 12, versículo 9. A segunda aplicação prática aqui é valorizar o tesouro que há em nós. O tesouro que temos em Cristo deve ser a nossa prioridade. Devemos investir tempo em conhecê-lo, em nos aprofundar na sua palavra e em viver de acordo com os seus ensinamentos. A verdadeira riqueza está em nosso relacionamento com Deus, não em nosso relacionamento com as coisas materiais. É Deus, a família, a comunidade. Nós temos que traçar as prioridades e vivê-las a cada dia. A terceira lição aqui é suportar as dificuldades. Ou seja, quando enfrentamos tribulações, devemos lembrar que não estamos sozinhos. Deus, o Senhor, está conosco em cada passo do caminho. Em momentos de dor e em momentos de grande angústia, que é causado pela dor, é essencial buscar a presença de Deus em oração e principalmente a meditação na palavra. Tem um versículo que eu gosto muito que Jesus diz assim: buscai as Escrituras, porque julgaste ter nela a vida eterna, e é ela mesma que testifica de mim. Buscar na Bíblia, na palavra de Deus. E a quarta lição é testemunhar ou testemunhando o poder de Deus. Isso quer dizer que nossas experiências de vida, sejam boas ou ruins, podem ser usadas por Deus para impactar a vida de outras pessoas. Então, quando compartilhamos nossas histórias de superação e fé, estamos dando glórias a Deus e mostrando que Ele é capaz de transformar até as situações mais difíceis. Então eu quero concluir nessa manhã falando para você que
Somos vasos de barro. Quebramos fácil. E muitas das vezes fica difícil até de fazer o reparo. Somos frágeis, somos limitados, mas nós carregamos um tesouro inestimável dentro de nós, que é a palavra de Deus. Carregamos o amor de Deus, carregamos a mensagem de Jesus, seu Filho, carregamos a misericórdia e principalmente o Espírito Santo de Deus, sabe? Então, que possamos viver a vida cristã com esperança e confiança, sabendo que nossas dificuldades não são o fim. As nossas dificuldades são oportunidades para que Deus manifeste em nós o seu poder. Amém, queridos? Que o Senhor te abençoe, te dê um dia alegre, abençoado e próspero, em nome de Jesus. Deus te abençoe, graça e paz. E para você